Lucas, mesmo sentados, mas com muita atenção, façamos a leitura da palavra de Deus que se encontra em Lucas, capítulo 1, versículo 46. Lucas 1, 46. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bem os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos na Tua presença, adorando o Teu nome. Queremos ouvir a Tua voz por intermédio da Tua palavra. Fala conosco, alimenta a nossa alma, edifica o nosso coração. Sabemos que sem Ti nada podemos fazer. Suplicamos o Teu auxílio, a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Cada evangelho, irmãos, eles descrevem o nascimento de Jesus de uma maneira específica. Todos os 4 evangelhos descrevem o nascimento de Jesus. Lucas anuncia o nascimento de Jesus, os primeiros dias de sua vida, de maneira muito poética. Porque Lucas vai fazer esta descrição através de cânticos. Nós temos no capítulo 1 e capítulo 2 de Lucas, 4 cânticos. E os 4 cânticos, é uma verdadeira cantata, é um musical, que Lucas apresenta, descreve o nascimento de Jesus, o advento, os primeiros dias de vida de Jesus. Nós temos o cântico de Maria, no capítulo 1, versículo 46 a 55. Nós temos o cântico de Zacarias, no capítulo 1, versículo 67 ao 79, nós temos o cântico dos anjos, no capítulo 2, verso 8 ao 14, e nós temos o cântico de Simão, ou de Simeão, no capítulo 2, versículo 25 ao 35. Então, Lucas dá essa ênfase poética à apresentação do nascimento de Jesus. Dentre esses 4 maravilhosos cânticos, eu gostaria de dedicar estes minutos que temos para meditar no cântico de Maria. É o primeiro cântico. Nós temos aqui, irmãos, 3 partes. Primeiro, o que precedeu o cântico, o que aconteceu antes do cântico. Nós temos em segundo lugar, o modo como ela canta. E em terceiro lugar, o conteúdo do cântico. Então vejamos os precedentes do cântico. Maria, antes de chegar ao cântico, ela passou por alguns estágios. O primeiro estágio é que Maria recebeu a visita do anjo Gabriel. Deus enviou o anjo. Isso pode ser observado na sua Bíblia, no capítulo 1, no versículo de número 26 ao 27. É a visita do anjo. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. Verso 29. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Então esse é o primeiro estágio. É a chegada do anjo, é a saudação do anjo. Em segundo lugar, o anjo prossegue anunciando a Maria que ela conceberá um filho. É o que nós lemos do verso 30
ao 34. Leiamos juntos? Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Verso 34. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Esse é o terceiro momento, onde ela recebe esta maravilhosa notícia, e ela fica perplexa, né? Ela questiona, ela não apresenta aqui, amados irmãos, não é uma dúvida de incredulidade, mas é uma observação de perplexidade. Ela diz: como isso pode acontecer? Eu sou virgem. Como o texto claramente afirma na fala de Maria: não tenho relação com homem algum. E aí então o anjo enviado por Deus afirma o que ocorrerá nos versos 35 ao 37, quando ele diz a Maria: respondeu-lhe o anjo: sabe o que virá acontecer, Maria? Um milagre extraordinário, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Maria, não fiques perplexa, assustada, o milagre ocorrerá, o poder de Deus se manifestará no teu ventre. Sabe por quê? Verso 37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Há um Deus poderoso e fiel, há um Deus soberano e verdadeiro que cumpre a promessa. A promessa foi anunciada, da virgem o Salvador nasceria, e agora o anjo proclama que o menino nascerá como obra da graça de Deus, do poder do Altíssimo, do Espírito Santo. No versículo 38 nós vemos o terceiro movimento, porque mostra-nos claramente no versículo 38, observe aí na sua Bíblia. Então disse Maria, o que é que ela diz, igreja? Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Diante desta palavra tão maravilhosa, diante deste anúncio tão extraordinário, Maria creu. Maria se submeteu à vontade do Senhor. Claro que ela não entendeu plenamente o que aconteceria, mas ela creu no Deus que realiza o impossível. Ela creu no Deus que cumpre as suas promessas. Ela creu no grande eu sou. A quarta parte diz que Maria então vai visitar sua prima Isabel, que já era uma mulher de idade, mas que milagrosamente havia também recebido a bênção do Senhor, estando grávida, não da mesma maneira que Maria. Isabel vai ser abençoada no exercício comum de uma gravidez. Maria será alvo da ação milagrosa sem a intervenção do homem. Mas o que nós vemos nesse quarto momento, que precede ao cântico, é que Isabel é poderosamente usada por Deus para confirmar a palavra do anjo. Porque mesmo sem estar presente naquele momento com Maria, Isabel afirma exatamente o que o anjo havia dito. Meus amados irmãos, quando Deus fala, Deus confirma, e a palavra do Senhor é verdadeira. E diz o texto que quando Maria chega na casa de Isabel, Isabel, cheia do Espírito Santo, diz, verso 42, e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Bendito o fruto do teu ventre. Maria é considerada, portanto, uma mulher bendita, bem-aventurada. E por que ela é bem-aventurada? Porque ela creu na promessa.
porque ela é considerada bem-aventurada, porque ela entendeu o que Deus estava fazendo. Deus estava realizando a plenitude dos tempos, ou seja, a plenitude do tempo chegou. Conforme Paulo vai dizer em Gálatas 4:4, que na plenitude dos tempos, no tempo certo, no kairós de Deus, Deus enviaria seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Maria creu nesta promessa. Maria compreendeu que Deus, que é fiel e poderoso, começava a realizar esta maravilhosa promessa. O mais extraordinário dos milagres, a encarnação do Verbo de Deus, o próprio Deus, o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo, se tornando gente, se tornando homem, para promover a salvação de todo aquele que crê. E então, como expressão da sua fé, como expressão da sua confiança nas promessas do Senhor, Maria canta ao Senhor, Maria adora ao Senhor, Maria louva ao Senhor. E aí chegamos no cântico registrado no versículo 46 ao versículo 55. Até aqui vimos o que precedeu o cântico. Mas antes de observarmos o conteúdo do cântico, é importante observarmos também o modo como Maria cantou. O texto diz que ela cantou com a alma. Ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Ela cantou de maneira profunda. Ela não cantou da boca para fora. Ela cantou com a alma, com o coração. Ela foi comovida de maneira profunda diante das notícias que tinha ouvido, diante da palavra anunciada, diante das promessas proclamadas. Aquelas palavras benditas aqueceu o coração de Maria e motivou ela a adorar a Deus. Ela cantou de maneira alegre. Ela cantou de maneira humilde. Vamos observar que esse cântico, irmãos, não está centrado em Maria. Ela não louva a si mesma. No cântico ela não se declara salvadora, poderosa, intercessora, rainha dos céus. Nada disso. No cântico de Maria não tem mariolatria, tem adoração ao Deus verdadeiro. O cântico de Maria, irmãos, é um cântico teocêntrico, é centrado em Deus, na palavra de Deus, nos feitos de Deus. E nesse sentido, nós devemos seguir o exemplo de Maria, porque Maria torna-se, portanto, através desse cântico aqui, um exemplo de uma verdadeira cristã. O verdadeiro crente adora a Deus com a alma, com o espírito. O verdadeiro crente, ao ouvir as promessas do Senhor, a palavra de Deus, o coração dele se aquece e ele começa a glorificar o nome do Senhor. Ele adora com intensidade, ele adora com profundidade. Nesse sentido, Maria nem deve ser adorada, nem desprezada. Temos que vê-la como um exemplo de uma verdadeira crente, e devemos seguir o seu exemplo, de uma crente que adorou ao Senhor, em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Uma verdadeira crente que adorou o Senhor com humildade, com a alma, com o coração. E como a gente precisa disso, irmãos, adorar com a alma, com o espírito, com o coração. Muitas vezes o nosso culto é meramente formal, engessado. E como nós precisamos de fervor, como precisamos ter a alma envolvida, o espírito envolvido na adoração, diante daquele que é fiel, diante das suas verdades eternas, diante das suas promessas maravilhosas. Só o Senhor é Deus. O que Maria então cantou? Qual o conteúdo de seu cântico, de seu hino? Observemos os elementos que compõem o cântico de Maria. Em primeiro lugar, no verso 46, ela disse assim: a minha alma engrandece ao Senhor. Você pode repetir a primeira frase?
A minha alma engrandece ao Senhor. Maria declara que Deus é grande. Ela quer torná-lo conhecido. Sabe por quê? Porque Ele é o Senhor. A palavra Senhor aqui, irmãos, é a palavra Iavé. É a palavra que aponta para o Deus do pacto. O Deus que fez uma aliança com o seu povo. Este é o Deus que nós adoramos. O Deus do pacto, o Deus da aliança, o Deus soberano, o Deus imutável, o Deus eterno. É o Deus que Maria adorou e nos ensinou a adorar, não a ela, mas ao Deus vivo e verdadeiro, único e real, o Senhor dos céus e da terra, o controlador do universo, o criador de tudo. A minha alma engrandece ao Senhor. É um cântico teocêntrico. Em segundo lugar, ela diz, no versículo 47, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Primeiro ela chama Deus de Senhor. Em segundo lugar ela chama Deus de Salvador. A palavra Salvador significa o que guarda, o que liberta. Deus é Salvador, diga amém. Porque Ele nos guarda. Deus é Salvador, sabe por quê? Porque Ele nos liberta. E só Ele faz isso, não há outro, nem outra, só o Senhor é Salvador, porque só Ele guarda, só Ele liberta. Quando Maria no seu cântico diz que Deus é o Salvador, ela está relembrando, trazendo à memória os feitos do Senhor no passado. Deus salvou o seu povo do Egito. Deus libertou o seu povo poderosamente, milagrosamente e soberanamente. O Deus da igreja é um Deus libertador. E Ele faz isso de maneira real, histórica, pessoal e verdadeira. Ele não é uma abstração filosófica. Ele é um Deus que age de verdade. Deus é o Salvador. Ele libertou o seu povo do Egito, o seu povo oprimido, humilhado, massacrado. Mas suplicou. E Deus soberanamente interviu com poder. Deus é o Salvador. Maria está recordando que Deus trouxe o povo de volta do cativeiro babilônico. O povo estava exilado, humilhado, mas o Deus de Israel é o Deus Salvador, que restaura, que traz de volta, que liberta dos mais terríveis inimigos. Agindo Deus, ninguém pode impedir o agir de Deus. E com a alma, com o coração, Maria declara: é a este Deus que eu adoro. Ele é o Senhor, Ele é soberano, Ele guarda, Ele liberta. Mas acima de tudo, Deus é libertador, porque Ele está enviando o seu Filho Jesus Cristo para nos libertar do mais terrível inimigo, da mais terrível escravidão, que não foi a egípcia nem babilônica, é a escravidão do pecado. Deus é libertador, porque através do seu Filho nascido e morrido naquela cruz, Ele garante libertação espiritual. Ele perdoa os nossos pecados, Ele transforma a nossa vida, Ele nos reconcilia com os céus, e tudo isso Ele faz por quem Ele é libertador, e através de Jesus, Ele garante a verdadeira libertação. No verso 46, ela chama Deus de Senhor. No verso 47, ela chama Deus de Salvador. No verso 49, ela chama Deus de o Poderoso. Porque o Poderoso me fez grandes coisas. Você pode repetir essa frase? Porque o Poderoso me fez grandes coisas. Meus amados irmãos, nesta noite que comemoramos o Natal, já estamos entrando nesse clima natalino, já começamos, terminando o mês, iniciando dezembro, nós comemoramos o Natal, e nós temos nessa noite boas notícias para proclamar. Sabe por que nós temos nesse mundo marcado de má notícias, boas notícias? Porque servimos a um Deus vivo, poderoso, verdadeiro e fiel.
É isso que Maria está cantando. Ela está dizendo: Ele é poderoso, Ele está fazendo em mim. Ele está fazendo, Ele fez, está fazendo e vai fazer, porque Ele é poderoso. Isso é Natal. Natal, irmãos, não é anunciarmos o que o homem fez ou faz. Natal é anunciarmos o que o Deus fiel e todo-poderoso está fazendo e vai fazer através de Jesus Cristo Salvador. Natal, a essência do Natal é proclamar os feitos do poderoso Deus. Ele fez. Ele enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ele fez o seu filho santo, puro e verdadeiro. Morreu naquela cruz como um maldito para pagar a minha culpa, a tua culpa, os meus pecados e os teus pecados. Deus está fazendo porque enviou Jesus. Jesus nasceu, viveu, morreu. Deus está fazendo porque o morto ao terceiro dia foi ressuscitado em glória. Ele vive e garante salvação. Está à destra do Pai intercedendo por nós. No Natal, anunciamos o que Deus fez através de seu Filho Jesus. E Ele continua fazendo através do Evangelho. Porque está escrito em Romanos 1,16: o Evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê. No 46, Maria declara: o Senhor é Deus, Deus é o Senhor. No 47, ela declara que este Deus que é Senhor é também Salvador. No 49, ela diz: Ele é poderoso. Mas ainda no 49, ela declara um outro atributo de Deus. Olha o que ela diz na segunda parte do versículo 49: Santo é o seu nome. Vamos repetir? Santo é o seu nome. Deus é santo, irmãos. Deus odeia o pecado. Deus criou o homem para o seu louvor e para a sua glória, e para viver uma vida de santidade e felicidade na presença do Senhor. Mas o homem pecou. E por Deus ser santo, Ele não suporta o pecado. Como eu disse, Deus odeia o pecado. E porque Ele é santo, Ele enviou redenção, libertação do pecado, vitória contra o pecado, através de Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. Jesus nasceu, viveu em santidade, morreu numa cruz para nos livrar do pecado. Sabe por quê? Porque Deus é santo. Ele não quer ver-nos aprisionados, derrotados e mortos pelo pecado, porque Ele é santo. Ele enviou libertação, redenção e solução para a nossa escravidão ao pecado. No verso 50, observe aí por favor. Ela declara que o Deus que é santo é também misericordioso. Ela diz: a sua misericórdia vai de geração em geração. Vamos repetir essa frase? A sua misericórdia vai de geração a geração. Graça é favor para os que não merecem. Misericórdia é amor aos que estão em condição de miséria, de agonia e dor. Quando Maria afirma que Deus é misericordioso, ela está mostrando que o nosso estado era de miséria. Mas mesmo estando nesse estado, Ele nos amou primeiro. Porque está escrito em Lucas capítulo 19, verso 10, se não me engano: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele foi ao nosso encontro. Ele nos encontrou perdidos. E quando nos encontrou, sabe como nós estávamos? Efésios capítulo 2 revela: nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas mesmo defuntos espiritualmente mortos, Ele exerceu amor e misericórdia, porque está escrito: mas Deus, que sendo rico em misericórdia, nos vivificou, pela graça sois salvos. O povo de Israel estava aflito, conforme Êxodo 3 nos revela.
Da mesma maneira era a nossa situação, estávamos em escravidão, em aflição, mas Deus, que é misericordioso, enviou o seu Filho Jesus Cristo. Por isso podemos declarar com fé e fervor, João 3,16, vamos juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele é misericordioso. Veja, irmãos, que o cântico de Maria é um cântico teocêntrico. Ela se alegra em Deus, ela se comove ao olhar para Deus e perceber os atributos desse Deus. No verso 54 e 55 ela declara a fidelidade de Deus. Amparou a Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia. A favor de quem? De Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Ele não só promete, ele cumpre, porque ele é um Deus fiel. Em Gênesis 12, versículo 3, por isso que ela cita Abraão, porque esse versículo lembra Gênesis 12, 3. Lá em Gênesis 12, 3, Deus promete a Abraão que enviaria o descendente, e através do descendente, todas as famílias da terra estariam sendo abençoadas. Maria creu e compreendeu que a promessa dita a Abraão estava se concretizando. O Verbo se fazendo carne. Todas as promessas registradas no Antigo Testamento se cumprem em Jesus, porque Deus é fiel, e aquilo que Ele prometeu e revelou se cumpre. As bênçãos da redenção, as bênçãos da salvação, as bênçãos para a nossa vida presente e futuras, são garantidas pela vida, pela obra, pela morte e pela ressurreição de Jesus Cristo. Maria compreendeu e creu na fidelidade de Deus, no cumprimento das promessas. Aquele que cumpriu as promessas passadas, cumprirá as promessas presentes e futuras, porque Ele é fiel. Diga amém. Aquele que em vós começou a boa obra, Ele a aperfeiçoará até o fim. Ele não abandona o seu povo, Ele não abandona a obra que começou, porque Ele salva, Ele perdoa, Ele justifica, Ele santifica, Ele nos torna herdeiro dos céus, e um dia seremos glorificados. Mas, irmãos, o último aspecto desse cântico é que Maria, ela fica comovida, admirada com o modo como Deus age trazendo salvação. Ela declara isso nos versos 51 a 53. Ela diz no verso 51: agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Maria afirma que Deus dispersou completamente os arrogantes. Deus dispersou os ensoberbecidos pela razão, pelo intelecto. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Filósofos arrogantes. Não é o pensamento que Deus dispersa, mas o pensamento arrogante, que não se submete à sua palavra, à sua sublime revelação. Deus está efetuando salvação, e ao efetuar salvação, Ele está dispersando a soberba. Isso traz admiração ao coração de Maria. No verso 52 e no 53, ela afirma que Deus derrubou do seu trono os poderosos. Observe o verso 52. Derrubou do seu trono os poderosos. E a segunda parte do 53. Despediu vazio os ricos. Então ela afirma no cântico que Deus derrubou do seu trono os poderosos, os que confiam no seu poder, na sua própria capacidade, como Golias. Dispersou os ricos no sentido moral, como o jovem rico, que não quis abrir mão da sua riqueza e das prioridades da sua vida,
em favor da bênção maior que é Jesus Cristo. No versos 52 e 53, ela diz algo extraordinário. Exaltou os humildes. E no verso 53, encheu de bens os famintos. Exaltou os humildes e encheu de bens os famintos. Essa é a obra de Deus. Os arrogantes, os poderosos são dispersados, mas os humildes, os necessitados, são abençoados, são enriquecidos, enchem-se de bens. Eu acho essa frase extraordinária quando ele diz: encheu de bens os famintos. Quem chega faminto diante da presença desse Deus recebe alimento. Quem chega com humildade e quebrantado recebe a sua presença gloriosa. Os pecadores arrependidos são perdoados. Os inimigos do Senhor são reconciliados. Os condenados são justificados. Os que estão em guerra desfrutam de paz com Deus. Os que têm medo da morte encontram esperança de vida eterna. Os que estão atribulados por causa do juízo final recebem do Senhor, por misericórdia e graça, paz verdadeira. Conhecem a Deus como filhos amados, são cheios do Espírito, se tornam herdeiros com Cristo, constituem-se sacerdotes de Deus, herdam o reino dos céus, herdam a terra, encontram plena satisfação em Cristo. Os humildes e os famintos alcançam neste Deus maravilhoso verdadeira satisfação, plenitude e alegria. Maria creu diante do anúncio das boas novas. Ela se humilhou, ela adorou. Será que temos seguido esses passos? Será que cremos que Deus agiu na história enviando salvação através de seu Filho Jesus Cristo? Será que cremos nos atributos de Deus? Será que temos nos humilhado diante da grandeza deste Deus e adorado a Ele, aquele que nos salva, aquele que nos dá esperança, aquele que é capaz de nos dar vida e vida em abundância? Essa é a mensagem que este cântico nos anuncia. Creia, humilhe-se, adore somente a Jesus Cristo, o Salvador de todo aquele que crê. Somente assim experimentaremos um Natal inesquecível. Amém e amém. Dá um dom maior.